A cidade de Horus era um caldeirão. Era um lugar de comércio intenso, onde milhares de vozes disputavam espaço no ar pesado e úmido. Havia o cheiro de especiarias misturado ao cheiro de esgoto. Havia a música dos bardos misturada aos gritos de dor dos hospitais. Horus era a humanidade em sua forma mais crua, pulsante e exaustiva. No meio desse caos, caminhava um homem chamado Silas. Silas era um homem exausto, não do corpo, mas da alma. Ele sentia cada ofensa que ouvia na rua como se fosse um golpe físico. A ganância dos mercadores o enojava. A crueldade dos guardas o deprimia. A dor dos mendigos esmagava o seu peito. Ele havia chegado à conclusão de que o mundo era um lugar doente. As pessoas eram ruidosas, egoístas e, inevitavelmente, causavam sofrimento umas às outras. O atrito das relações humanas estava lixando a sua sanidade até o osso. Se eu quiser paz, pensou Silas, eu preciso cortar os laços. Eu preciso ser uma ilha. Em uma manhã cinzenta, Silas empacotou apenas o essencial. Ele não se despediu de ninguém. Ele caminhou em direção às montanhas Dente de Ferro, uma cordilheira de pedras negras e pontiagudas, onde as nuvens engoliam os picos e nenhum homem ousava morar. Ele subiu por 3 dias. Seus sapatos rasgaram, suas mãos sangraram, mas ele não parou. A cada passo que o afastava da cidade, ele sentia um peso caindo de seus ombros. O barulho de Horus foi ficando para trás, substituído pelo som do vento e de seus próprios passos. No ponto mais inacessível da montanha, acima da linha das nuvens, ele encontrou uma caverna de quartzo. Lá, Silas decidiu construir o seu santuário absoluto. Com uma paciência obsessiva, ele selou a entrada com pedras pesadas, deixando apenas uma pequena fenda para a luz do sol e o ar. Ele construiu uma porta de madeira grossa, forrada com musgo seco para abafar qualquer som que viesse do exterior. Quando ele finalmente fechou a porta por dentro, o efeito foi imediato. Silêncio. Um silêncio tão denso, tão absoluto, que parecia ter peso. Não havia vozes, não havia demandas. Não havia pessoas para traí-lo, ofendê-lo ou entristecê-lo. Silas sentou-se no chão frio de quartzo, fechou os olhos e respirou fundo. Eu consegui, murmurou ele para o escuro. Eu estou a salvo. A primeira semana foi um alívio extasiante. Silas dormiu como há anos não dormia. Mas na segunda semana, o silêncio começou a mudar de textura. Ele percebeu que não havia pássaros ali em cima. Não havia insetos. Não havia nem mesmo o som da chuva batendo na pedra, pois as nuvens ficavam abaixo dele. O silêncio, antes um cobertor quente, tornou-se um vácuo gelado. Para preencher a quietude, Silas começou a ouvir o próprio corpo. Ele ouvia o sangue correndo nas veias das orelhas. Um som sibilante. Ele ouvia o bater do próprio coração, como um tambor monótono e solitário no fim do universo. Na terceira semana, a paz transformou-se em uma angústia estéril. Silas não sentia raiva, nem tristeza, nem medo, mas ele também não sentia alegria, nem propósito, nem amor. Sua alma estava anestesiada. Ele havia amputado o mundo para não sentir dor, mas, ao fazer isso, amputou também a própria vida. Ele olhava para as próprias mãos, iluminadas pelo único raio de sol que entrava pela fenda. Mãos que não construíam nada para ninguém, mãos que não ajudavam. Os inúteis. Ele percebeu que a sua paz era, na verdade, a paz de um cemitério. Em uma tarde particularmente silenciosa, Silas notou um brilho quase invisível na fenda por onde entrava a luz. Ele se aproximou lentamente. Ali, tecida entre 2 rochas ásperas, havia uma teia de aranha, e, no centro dela, uma pequena aranha prateada, que havia viajado clandestinamente em suas roupas. A teia era uma maravilha de engenharia geométrica. Fios finíssimos, quase translúcidos, cruzando-se em perfeita harmonia. Silas ficou observando, paralisado. Era a primeira outra forma de vida que ele via em um mês. De repente, o vento soprou do lado de fora. Uma lufada de ar frio entrou pela fenda.
A lufada trouxe consigo uma minúscula semente de dente de leão, que bateu na borda mais externa da teia e ficou presa. Silas prendeu a respiração. No exato instante em que a semente tocou o fio mais distante, o centro da teia vibrou. A aranha prateada, que parecia adormecida, despertou instantaneamente. Ela sentiu o impacto. A vibração de uma única linha na extremidade percorreu toda a estrutura até chegar ao coração da teia. O tempo pareceu parar para o eremita. Ele olhou para a teia vibrando. Ele olhou para o fio solitário e para o centro conectado. Um clarão de lucidez atingiu a mente de Silas, mais forte que o sol que entrava pela fenda. Ele se lembrou de uma antiga lição de filosofia que lera na juventude. Uma lição que a cidade barulhenta o fizera esquecer. O que não é útil para o enxame, não é útil para a abelha. Silas olhou para as próprias mãos. Ele não era uma ilha. Nenhum ser humano a humanidade era aquela teia de prata gigante. Horus, a cidade caótica lá embaixo, com todos os seus mendigos, mercadores e guardas, era teia. Quando alguém sofria na ponta da cidade, o fio vibrava. Quando alguém cometia uma injustiça, a estrutura inteira sentia o tranco. Silas entendeu, com um terror libertador, o seu erro. Ele havia tentado ser um fio desconectado da teia. Mas um fio solto no ar não vibra. Ocente não suporta o peso de nada. Um fio desconectado é apenas um resto inútil varrido pelo vento. Sofrimento que ele sentia lá embaixo não era uma fraqueza dele. Era a prova de que ele estava vivo e conectado. A dor empática era a vibração da teia, o avisando. Há um problema na estrutura. Vá consertar. Faça a sua parte. Esconder-se na montanha não era paz. Era fuga. Era a recusa em cumprir o seu papel na manutenção da grande teia. Se o mundo era um corpo, Silas havia decidido ser um membro amputado, apodrecendo no escuro, por medo de sentir a dor do movimento. Silas levantou-se. Seus olhos estavam molhados, mas cheios de uma luz feroz e renovada. Ele não empacotou suas coisas. Ele deixou tudo lá. Ele foi até a pesada porta de madeira forrada de musgo e a empurrou com toda a força que lhe restava. A luz do sol explodiu na caverna. O vento uivou, frio e violento, batendo em seu rosto. Ele ouviu o rugido distante do mundo. Ele começou a descer. A descida foi mais rápida que a subida. A cada passo em direção ao vale, em direção às nuvens cinzentas que cobriam a cidade de Horus, Silas sentia a vida retornando ao seu corpo. O vácuo estéril estava sendo substituído pela expectativa do trabalho. Quando os portões da cidade de Horus apareceram no horizonte, com seu cheiro de fumaça, seu barulho de rodas de carroça e gritos humanos, Silas não sentiu repulsa. Ele parou por um instante e ouviu o caos. Sim, haveria dor. Sim, haveria ofensas. Sim, as pessoas o decepcionariam. Mas ele não fugiria mais. Ele era um ser humano, um animal racional e social. Sua paz não seria mais encontrada na ausência de problemas, mas na força com que ele ajudaria a resolver os problemas dos outros. Esta história toca no coração vivo e pulsante do estoicismo. O conceito de simpatia. O estoicismo não prega o egoísmo, nem o isolamento. O imperador Marco Aurélio escreveu uma de suas reflexões mais poderosas sobre isso. Imagina um galho que foi cortado do galho contíguo. É impossível que ele não esteja separado de toda a árvore. Da mesma forma, um ser humano separado de outro ser humano decaiu de toda a comunidade humana. E ele vai além. Mas o galho é cortado por outro. O homem, porém, separa-se do seu semelhante pelo seu próprio ódio e aversão. Mas existe um dom de Zeus. Depende de nós crescermos novamente com os nossos vizinhos e nos tornarmos mais uma vez partes que ajudam a compor o todo. Vivemos em uma época que glamoriza o isolamento. Quando as relações ficam difíceis, a cultura nos ensina a cancelar, a bloquear, a fazer as malas e fugir para a nossa própria montanha de cristal. Queremos a paz de não lidar com pessoas difíceis, opiniões contrárias ou ambientes caóticos. Mas essa paz é uma ilusão. É a paz do ramo cortado, que rapidamente seca e morre. A nossa natureza
é a oikaioses, o nosso instinto natural de pertencimento e cuidado com o outro. Desde cuidar da nossa família, estendendo-se aos nossos vizinhos, à nossa cidade e, finalmente, a toda a humanidade. A cidade caótica de Horus é o seu trabalho, a sua família, as redes sociais, o trânsito. Sim, essas coisas geram atrito. Sim, as pessoas são falhas e causam sofrimento. Mas a resposta estoica não é fugir para a caverna e amputar-se do mundo. A resposta estoica é fortalecer a sua mente para que você possa entrar na cidade barulhenta e ser um agente de cura, não uma vítima do caos. A sua paz não deve ser frágil, a ponto de precisar do silêncio absoluto. A sua paz deve ser robusta o suficiente para existir no meio da multidão. Sinta a teia vibrar hoje. Quando você vir o sofrimento ou a ignorância de alguém, não vire as costas com desprezo. Entenda que é a sua própria teia que está balançando. O seu papel não é fugir do mundo. É melhorar o pequeno pedaço da teia onde você foi colocado, se você chegou até aqui. Não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa para se inspirar no seu cotidiano.